Olá meus amigos, eu sou o professor Elton Kramer Lustosa e nesse vídeo eu vou abordar as principais questões da peça de embargos à execução fiscal. É uma peça específica, bem particular, com uma legislação própria. Então tem vários alunos até que vêm me procurar dizendo professor, como que fica essa peça? Eu aplico integralmente o CPC, aplico a lei de execução fiscal, como que funciona esse intercâmbio das legislações? E veja, nem tudo é respondido pelaquela regra lei especial derroga a lei geral. O STJ, em vários momentos que eu vou mostrar para todos vocês, aplica a teoria do diálogo das fontes, aonde há um intercâmbio do CPC com a lei de execução fiscal, aplicando não exatamente a questão da lei especial derrogando a lei geral, mas aplicando a legislação que melhor se adapte àquele caso concreto, àquela situação analisada dentro da legislação de execução fiscal. Então, para isso, a gente precisa ter uma atenção aos principais pontos para compensar muitos daqueles que não têm a prática jurídica da execução fiscal e de repente venham fazer uma prova, uma segunda fase de procuradoria, aonde tem que ter esse conhecimento, ainda que não prático, mas de como fazer e como elaborar uma peça de impugnação, embargos, ou para atuar até na própria questão da prática jurídica em execução fiscal, você precisa pelo menos ter esse conhecimento geral. Então nesse vídeo eu vou te ajudar a essas questões específicas dessa peça. Qual é a previsão legal da peça de embargos à execução fiscal? Está lá no artigo 16 da Lei 6.830, que é a conhecida como Lei de Execução Fiscal. E o artigo 16 fala que o executado tem o prazo de 30 dias para apresentar a peça de embargos, contados do depósito, da juntada da prova de fiança bancária ou da intimação na penhora. Então hoje a jurisprudência, nessa questão de segurança jurídica, reconheceu que tem que ter uma intimação do executado para começar a correr esse prazo, ainda que você tenha um depósito ou uma juntada de fiança bancária. Isso para garantir a segurança jurídica desse prazo de 30 dias. Outra coisa, esse prazo de 30 dias com a nova legislação do CPC 2015, conta-se em dias úteis. Então não é mais dias corridos, não é como lá ocorre no juizado especial, que há um entendimento que prevalece que seria dias corridos. Aqui na execução fiscal aplica-se dias úteis. Essa intimação da penhora surgiu muitas dúvidas para os candidatos, se contava-se da intimação propriamente dita, ou seja, da assinatura do mandado, por exemplo, apresentado pelo oficial de justiça, ou da juntada desse mandato nos autos, seja autos físicos ou autos virtuais. E prevaleceu na jurisprudência o entendimento que é da intimação efetiva, não da juntada dessa intimação nos autos. É uma situação peculiar, diferente lá do CPC. Então aqui já é um primeiro elemento que você deve gravar para o prazo da apresentação dos embargos à execução fiscal, ok? Outra situação, a reabertura do prazo dos embargos. Existiu várias situações onde você não necessariamente você já consegue no primeiro ato uma penhora efetiva para garantir todo o crédito tributário. Então é possível que seja feita essa penhora e fique um lastro ainda para ser garantido. Então você tem intimação da primeira penhora, por exemplo, 20% do crédito tributário, e você vai realizar novas penhoras, você injude, renajude, vai buscar veículos, bens imóveis, joias, até garantir efetivamente todo o crédito tributário. Mas veja, a cada situação, a cada nova penhora deve existir uma intimação da penhora. É possível entender que cada intimação da penhora reabriria o prazo de apresentação de novos embargos? Não. O STJ entende que a substituição, reforço ou redução de penhora não implica a reabertura de prazo para apresentação de embargos, exceto uma questão eventual, peculiar, aonde tem um problema na penhora efetivamente. Aí pode ter uma reabertura de prazo para a impugnação desta penhora, mas não aquele prazo para apresentação da peça de embargos à execução fiscal para você fazer qualquer tipo de defesa, aquela defesa que a gente chama lato sensu. Então não é possível, não reabre esse prazo. Outra situação que eu quero apresentar para vocês, a diferença
dos embargos à execução fiscal para os embargos cíveis, ou seja, previsto no CPC. Isso aqui é uma questão geral para você não confundir na hora da prova. Então, por exemplo, a questão da garantia do juízo gerou muita dúvida entre os candidatos. É dispensável? Porque o CPC veio e diz que é dispensável. É dispensável para os embargos cíveis, mas não para os embargos à execução fiscal. Lá ainda é exigido a garantia como pressuposto para a apresentação da peça de embargos. Questão do efeito suspensivo. Nas duas situações não é automático. Então, as mudanças promovidas antes mesmo do CPC 2015, numa lei de 2006, é garantido, por exemplo, a apresentação dos embargos sem a garantia do juízo, mas o efeito suspensivo não seria mais automático. Deveria ser requerido mediante a comprovação de alguns requisitos pelo executado. Mesma situação nos embargos da execução fiscal. Esse efeito suspensivo também não é mais automático. Precisa cumprir alguns requisitos que a gente já vai ver na sequência. O prazo, então, nós temos lá no CPC o prazo de 15 dias, contados da juntada do mandado. Já nos embargos da execução fiscal, 30 dias da intimação da penhora, não da juntada do mandado. Legislação aplica o CPC e, no caso dos embargos de execução fiscal, aplica-se a Lei 6.830 e, subsidiariamente, o CPC. Ok? Garantia do juízo, como eu falei para vocês, nós temos uma previsão específica no artigo 16, que é no parágrafo 1º, que não são admissíveis embargos do executado antes de garantia da execução. Então, é um requisito para que você tenha os embargos recebidos, é a garantia da execução. E veja, essa garantia, a grosso modo, seria a garantia total, né? Mas na prática, às vezes os juízes acabam recebendo, ainda que seja parcial, mas não impedindo que a Fazenda Pública venha e requeira, né, um reforço dessa penhora até garantir totalmente a execução, que é o requisito legal, né, para você ter o recebimento da tua peça de embargos. Outra situação aqui, a questão da análise jurisprudencial disso, diz o STJ, né, pelo princípio da especificidade, mediante a reforma do CPC lá de 73, que não surtiu o efeito de retirar essa garantia do juízo como requisito da peça de embargos, porque prevalece o artigo 16 da Lei 6.830. Então, aqueles argumentos que o novo CPC revogou o artigo 16 da Lei 6.830 não vingam. A questão é lei especial, vai prevalecer nesse caso. Outra situação, efeito suspensivo. O que nós temos aqui na jurisprudência? Já é uma jurisprudência antiga, mas já é consolidada, então não teve mudança nesse sentido do STJ. Após a entrada em vigor da Lei 11.382, que reformou o CPC de 73, hoje até inseri aqui o artigo 919 no novo CPC, os embargos de devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver a comprovação do embargante cumulativamente, ou seja, você deve comprovar essas três situações. Primeira, relevância da argumentação, você tem que mostrar que você tem probabilidade de ganhar esses embargos, tem uma relevância daquela argumentação trazida na peça. Grave dano difícil de incerta reparação, ou seja, se eu não considero o efeito suspensivo, há um perigo de perecimento do objeto, há uma situação que possa gerar um perigo para a empresa, para o contribuinte, de alguma certa forma você tem que comprovar. E garantia integral do juízo. Então, primeira situação, você tem que garantir o juízo integralmente, né? Garantir a execução fiscal, o crédito tributário tem que estar todo coberto pela garantia, e além da relevância da argumentação e também da comprovação do grave dano difícil ou incerta reparação. São os três requisitos para você garantir o efeito suspensivo da peça de embargos. Também há situações onde a peça de embargos pode ser rejeitada liminarmente. A primeira situação que se aplica, sim, à lei de execução fiscal, subsidiariamente, é o artigo 917 do CPC, e fala que não apontado o valor correto ou não juntado o demonstrativo na peça de embargos da execução, serão liminarmente rejeitados sem resolução de mérito se o excesso de execução for um único fundamento. Se não tiver outras questões a serem analisadas, a peça vai ser rejeitada. Ou serão processados se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a questão do excesso de execução. Então já é uma situação que já era aplicada
antes da vigência do CPC 2015, mas existia ainda uma dúvida se aplicaria esse dispositivo para a lei de execução fiscal, para os embargos da execução fiscal. E a jurisprudência do STJ aplica-se tranquilamente, porque a estrutura e a lógica da peça é a mesma. Outra situação, o juiz liminarmente rejeitará a peça de embargos quando intempestivos. Obviamente, se o executado perder o prazo de 30 dias, não vai ser recebido. No máximo, será recebido com efeito de peça de cessão de pré-executividade, mas não com a força de embargos. Também nos casos de indeferimento de petição inicial em procedência liminar do pedido, naqueles casos que se aplicam também a improcedência liminar da petição inicial, se aplicam também aos embargos. Manifestamente protelatórios, ou seja, se você utilizar essa peça apenas para retardar a execução fiscal, poderá o juiz liminarmente rejeitar essa peça de embargos. E veja, é um perigo, né, para o executado, porque às vezes você apenas quer segurar para evitar o leilão do bem e apresenta uma peça de embargo sem argumento algum, ou sem argumento plausível. Pode ser liminarmente rejeitada essa peça. O artigo 17 também, recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a Fazenda Pública para impugnar no prazo de 30 dias e também 30 dias úteis. Essa intimação do procurador da Fazenda tem que ser pessoal. E outra situação que deve ser salientada nesse vídeo, o enunciado 34 do Fórum dos Processualistas, que, claro, não tem força de súmula, não tem força de lei, mas é uma orientativa, né? uma questão que orienta fruto do estudo de doutrinadores. E diz o seguinte: considera-se abusiva a defesa da administração pública sempre que contrariar entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa, e salvo se demonstrar a existência de distinção da necessidade ou separação do entendimento. Eu resolvi colocar esse entendimento porque muitas vezes os procuradores seguem aquele modelão, apresentam aquela impugnação, muitas vezes contrariando já o entendimento do próprio órgão, onde existe uma súmula administrativa ou um parecer vinculativo, aonde dispensa o procurador de apresentar defesa ou impugnação naquele caso. Então, caso você apresente um entendimento que considere-se abusiva essa situação, é um entendimento que não é jurisprudencial, mas pode embasar o juízo para aplicar, de repente, uma multa por lide temerária, alguma situação aonde considere que o procurador não deveria ter agido desta forma. Pessoal, essas são as principais questões que eu queria trazer para vocês a respeito dos embargos à execução fiscal. O maior aprofundamento é aqueles que não têm muita prática e queiram conhecer a peça um pouquinho mais a fundo e outros elementos que compõem os embargos à execução fiscal, eu recomendo o meu livro Advocacia Pública em Ação, que são peças e modelos para vocês estudarem, principalmente para a segunda fase de concursos da AGU, PGE e PGMs. O resto, aí eu desejo sorte e sucesso para todos vocês e bons estudos.